Lucas, capítulo 10, verso 38, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andeis inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Graças a Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que sempre tem nos ensinado, domingo após domingo, terça após terça, e que nós estamos sendo edificados pela palavra do Senhor. E graças ao Senhor, nós esperamos essa edificação apenas da palavra do Senhor, não de ensinamentos humanos, preceitos humanos, coisas que os homens criaram para conduzir de alguma forma o povo de Deus. Nós realmente sempre pedimos nas nossas orações que o Senhor nos conduza pela sua palavra, porque nós sabemos que se nós guardarmos a palavra de Deus, realmente nós não vamos errar o caminho. Porque, como diz o Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E se somente nós estivermos reunidos em torno da palavra de Deus, realmente nós vamos ser edificados. Porque a igreja é edificada pela palavra de Deus, não pela minha palavra, não pela minha teoria, nem pela teoria de nenhum homem, mas pela teoria e pela palavra de Deus. E talvez seja por isso que o povo de Deus anda tão longe de Deus, tão ocupado com seus afazeres, com as suas preocupações, tão agitados com o dia a dia, mas não se assenta mais aos pés do nosso Mestre, aos pés do Senhor, para escutar os seus ensinamentos. Mas realmente, quando nós temos uma reunião como essa, nós estamos assentados aos pés do Senhor, esperando que Ele fale conosco. O difícil é quando os irmãos se reúnem e o que é pregado não é a palavra do Senhor, nem os seus ensinamentos. Você entende então por que a cristandade, melhor falando, vive tão longe do seu mestre. Tanto falam às vezes e usam o nome do Senhor, mas não se aproximam do seu mestre. Por isso nós precisamos ter em vista o que o Senhor quis falar aqui com Marta. Marta estava cheia de tantos afazeres. Talvez na sua cabeça ela precisaria fazer uma boa comida para o seu mestre. E são afazeres que são lícitos. Não são coisas que ela não devia se preocupar. Ela queria de alguma maneira servir o seu Senhor da sua forma, da forma que ela achava que seria uma forma edificante, uma forma agradável ao Senhor. Mas, irmãos, infelizmente ou felizmente, nós não conseguimos agradar a Deus com as nossas coisas humanas. Nós só agradamos a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E como nós vamos agradar a Deus então? Sim, ficando aos pés do Senhor, escutando os seus ensinamentos. E graças ao Senhor, nós vemos que o Senhor Jesus sempre ele voltava para um povoado chamado Betânia. Sabemos que Marta e Maria, elas eram irmã de Lázaro, aquele que o Senhor ressuscitara no capítulo 11 de João. E sempre é um ambiente que o Senhor gostava, ou seja, o Senhor estava familiarizado com aquelas pessoas, com Marta, com Maria, com Lázaro. Eram seus companheiros, mas mesmo assim Marta ainda familiarizada com as coisas do Senhor, ela não tinha descoberto a melhor coisa, o alvo, aquilo que ela deveria andar.
Irmãos, quantos ensinamentos nós temos para a nossa vida, porque às vezes nós estamos familiarizados com as coisas do Senhor, mas não conseguimos tocar no alvo, que é Cristo. Por isso o próprio Jesus disse para ela: Marta, Marta, andeis inquieta e preocupada com tantas coisas, entretanto pouco é necessário. E ele diz assim: não, pouco não, uma coisa só. O que era necessário? Ficar sentado aos pés do Mestre e escutar os seus ensinamentos. Maria, pois, escolheu a melhor parte. Nosso irmão, como nós devemos mudar de ambiente e elevar a nossa qualidade de fé cristã para essa melhor parte? Porque nós vemos a grande parte dos irmãos, de toda a cristandade, vivendo só nessa superficialidade, que conhecem às vezes o Senhor, têm familiaridade com o Senhor, querem agradar o Senhor, mas não da forma direita, da forma correta. Querem agradar o Senhor com as suas coisas. E hoje nós vemos como um ativismo religioso tem tirado o povo de Deus da centralidade de Cristo. Nós vemos os homens criando tantos métodos, tantos modelos, a igreja no modelo fulano de tal, a igreja no modelo ciclano, M não sei o quê, 12 não sei o quê, muitas coisas são criadas para tentar agradar ao Senhor. E o Senhor diz: por que vocês estão inquietos, ocupados com tantas coisas? É tão simples, é necessário de tão pouco. Veja o que o Senhor Jesus diz para Marta: entretanto, tão pouco é necessário. Veja, irmãos, como Satanás tem tirado a nossa paz. Às vezes nós queremos ter uma vida financeira equilibrada, como eu sempre falo para os irmãos, uma vida espiritual equilibrada, mas nós perdemos o que é essencial. E realmente o essencial é tão pouco, mas esse pouco que precisa ser praticado, nós não estamos praticando. Nós estamos acelerados, querendo muitas coisas, assim como Marta queria servir o Senhor com o seu próprio braço, com a sua própria natureza. E quando ela chega ao Senhor, ainda ela chega ao Senhor com críticas e com petições. Ela chega: mestre, eu estou aqui tentando te servir, fazendo as coisas para ti, e fica minha irmã aí, debruçada nos teus pés, só te escutando. Veja, irmãos, quando nós estamos agitados assim, geralmente nós somos bons críticos e poucos ouvintes. Mas nós precisamos ser ouvintes e praticantes, não críticos dos outros. Porque, irmão, é necessário tão pouco. Será que o que o nosso mestre falou aqui não é verdade? Será que é necessário esse agitamento da nossa vida cotidiana? O que é necessário para que nós possamos ter uma vida cristã equilibrada? É necessário se assentar aos pés dos nossos mestres, do nosso mestre. Veja, irmão, porque Satanás luta tanto contra a reunião da igreja. Por quê? Porque Satanás não quer que você se assente aos pés do seu mestre, que usa os irmãos para estar orientando você. Por que Satanás ele faz questão que você vá num lugar onde a palavra de Deus não é pregada, onde você é posto no centro e as coisas são faladas para você, para jogar você numa agitação, num cotidiano, onde você não consegue mais discernir o que é certo ou errado? Porque Satanás não quer que você se assente aos pés do seu mestre. E hoje, então, nós temos um outro evangelho, um outro Cristo, um outro Espírito que se faz como o Espírito Santo de Deus, que se faz como o nosso Cristo, que se faz como o nosso evangelho, para enganar os irmãos, para tirar os irmãos da vida e da comunhão da igreja. Mas veja, aqui nós temos um duplo chamamento. E na palavra de Deus nós temos alguns duplos chamamentos. Eu lembro-me que o Senhor fala com Abraão, diz: Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Simão, Simão. Paulo, Paulo. E depois um chamamento mais complexo, ele diz: Jerusalém, Jerusalém.
nós precisamos prestar atenção nesses chamamentos. Nós vemos aqui que realmente, quando o Senhor vai falar com Marta, Ele diz, você precisa prestar atenção. E a figura de chamar duas vezes é para chamar a atenção, mas não somente isso, irmão. Não menospreze a palavra de Deus. Quando o Senhor nos chama duas vezes, Ele nos chama para sairmos do lugar onde estamos e para nos colocar em outro lugar. Ou seja, quando o Senhor fala Marta, Marta, Ele diz, Marta, vem para uma vida mais abundante que eu quero te mostrar. Sai dessa vida superficial e entra numa vida com profundidade das riquezas insondáveis de Cristo. Sai de onde você está e começa agora então a sentir o que é profundo, o que é verdadeiro, porque nós só vamos conseguir servir o Senhor quando nós largarmos o fervor da nossa vida natural. E Marta, ela nos representa realmente esse fervor natural que nós temos de servir. Simão representa para nós a força da sua vida. Ele queria fazer tudo na sua própria força, né? E o Senhor disse para ele, Simão, por tantas vezes Satanás te pediu para te joelhar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não te desfaleça. Veja o que ele diz, mas quando tu se converter, tu ajuda os teus irmãos. Depois ele fala, Saulo representa a inteligência humana, a capacidade de compreensão humana. Saulo compreendia toda a lei e todos os seus preceitos. Ele mesmo diz, na lei eu era fariseu, irrepreensível. Mas ele olhava para a lei de uma maneira superficial. E o Senhor agora chama ele, Saulo. Agora você vai completar a lei, ou ver a lei de uma maneira diferente. Então ele nos chama para uma vida, para um chamado mais alto, para que nós possamos reconhecer quem Ele é. E para isso, irmãos, esse chamado é o chamado da cruz, onde o fervor da nossa vida natural precisa sair, onde a força da nossa vida natural precisa sair, onde a força da nossa compreensão natural precisa cair por terra. Porque se você compreende a Bíblia de uma maneira natural, você só vai trazer problema para você, para a sua família e para os seus filhos. Porque você vai subjugar seus filhos, a sua esposa, em coisas que eles não têm necessidade de ser julgados. Porque você não compreende de uma maneira espiritual. Assim como Paulo, ele era perseguidor da igreja. Você lembra lá em Atos capítulo 9, quando o Senhor apareceu para ele e disse, Saulo, por que tu me persegues? Nossa, um duplo chamamento aqui. O Senhor queria que ele saísse daquela compreensão natural e entrasse agora numa compreensão espiritual. E muitas vezes, irmãos, nós podemos estar servindo o Senhor apenas nessa compreensão natural e não nessa compreensão espiritual que necessitamos descobrir. Só que, irmãos, para que nós possamos entrar nessa vida, nesse plano um pouco mais alto, aonde o Senhor Jesus chama Marta agora, nós precisamos da cruz. Esse chamamento é o chamamento da cruz. Os 4 pontos do Antigo Testamento, quando o Senhor chama Abraão, é o chamamento da nossa vida para estar com Cristo. Lembra quando o Senhor chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele diz, Abraão, sai da tua terra. No capítulo 2, quando Abraão ia sacrificar Isaac, ele diz, Abraão, não faças nenhum mal ao menino. Então, isso nos significa para nós, quando o Senhor nos chama, e quando o Senhor realmente nos chama, Ele nos livra da ira vindoura. Isso nos indica quando somos chamados por Deus. E agora o Senhor também fala Jacó. Quando Ele fala Jacó, isso nos ensina que nós precisamos nos arrepender do proceder que temos. Nós sabemos que Jacó lutou com Deus. Jacó, sai dessa esfera natural e entra nessa esfera espiritual. Deixa que o teu proceder agora seja o meu proceder, você entende? O Senhor nos chamou para essa vida mais abundante. E infelizmente, irmãos, muitos dos irmãos, eles ficam nessa vida espiritual
condicionada nessa terra, nesse plano mais baixo. Eles não conseguem enxergar a palavra de Deus num plano mais alto. E muitas vezes estão todos os dias nos locais de reunião. Porque a palavra diz lá em Efésios capítulo 4, que eles são como meninos agitados, levados ao derredor por todo o vento de doutrina, agitados. Assim como Maria estava agitada de um lado para o outro, assim também os irmãos ficam como meninos agitados, levados de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, fabricadas pelos homens que com astúcia conduzem ao povo de Deus ao erro. Mas no capítulo 4 de Efésios nós vemos, ou seja, em todo o livro de Efésios, que Paulo quer fazer com que os irmãos andem num caminho mais nobre, na excelência da vida espiritual, prossigam para o alvo, saiam desse território carnal e entrem num território espiritual. Por isso mesmo ele diz, por isso ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento dos santos? É esse chamamento para essa vida espiritual equilibrada, essa vida espiritual profunda, onde as riquezas insondáveis de Cristo são reveladas aos nossos corações. Por isso o Senhor diz, Jacó, Jacó, porque nós agora não devemos andar como nós andávamos antes, devemos mudar o nosso proceder. Se andávamos errado, agora devemos andar como a nossa fé nos ensina. E ele mesmo diz, Moisés, Moisés, você lembra que ele disse isso? Quando? Quando a sarça ali não se consumia? E o que Moisés significa para nós? Trabalho. O Senhor nos chama, o Senhor quer mudar a nosso cotidiano, a nossa vida secular, para que nós possamos ser conhecidos como povo de Deus, para edificar o testemunho de Deus na terra. E agora ele nos chama para um trabalho. Moisés para nós significa o trabalho. O Senhor estava chamando Moisés para trabalhar, porque ele tinha uma grande obra para fazer através da vida de Moisés. Assim, irmãos, como Deus tem uma grande obra para fazer através das nossas vidas. Mas se nós ficarmos preocupados com as nossas coisas, com os nossos afazeres, até mesmo como servir os irmãos, nós vemos como o diabo tem enganado a cristandade. Eles estão de domingo a domingo nas reuniões, mas eles não se assentam ao pé do Senhor Jesus e não escutam a doce palavra de Deus. Porque se estivessem escutando a doce palavra de Deus, o Senhor já tinha levado esses irmãos a um conhecimento sobrenatural da vida cristã. Mas, para esse conhecimento sobrenatural da vida cristã, o que precisa operar em nós? A cruz de Cristo. Porque realmente esses três últimos chamamentos precisam da operosidade da cruz em nós. A morte do nosso fervor, a morte do nosso trabalho natural e a morte dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento natural. E eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós precisamos agora virar homens e mulheres burros. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que na obra de Deus, o seu conhecimento natural, ele se torna incoerente se ele não passar pela cruz do Calvário. Tudo precisa passar pela cruz. Nada é jogado fora, mas precisamos passar o nosso fervor pela cruz, passar a nossa natureza pela cruz. Sabe? Pedro, com sua natureza, seu ímpeto, ele queria servir o Senhor. E no capítulo 16 de Mateus, depois que o próprio Deus revelou Cristo para ele, ele fala para o Senhor, Senhor, não te faças isso, quando o Senhor revela para ele que precisava ir para Jerusalém, padecer na mão dos fariseus. Por quê? Porque ele queria o Senhor, mas ele não queria a operosidade da cruz na vida dele. Porque quando o Senhor falou da cruz para ele, ele ficou assustado. Não, Senhor, não deixe que isso te aconteça. E o que o Senhor falou para ele? Para trás de mim,
Satanás que só cogita nas coisas dos homens. Então nós precisamos sair dessa superficialidade que muitas vezes os irmãos estão, que só cogitam nas coisas dos homens, assim como Marta estava. Marta, ela tinha conhecimento do Senhor, ela tinha amizade com o Senhor, ela andava com o Senhor sempre estava por ali, mas ela estava nessa superficialidade ainda, queria servir o Senhor dessa maneira. Assim como muitos e muitos irmãos vêm para as reuniões da igreja, querendo só servir o Senhor dessa maneira, cogitando só nas coisas dos homens. Eu vou lá me reunir porque eu preciso de uma bênção para isso. Eu vou lá me reunir porque eu preciso de uma esposa. Eu vou lá me reunir porque eu preciso que o Senhor me abençoe, para eu trocar disso, trocar daquilo, para eu viver uma vida natural um pouco mais boa. Isso é realmente cogitar somente nas coisas dos homens. Mas para que nós não cogitemos só nas coisas dos homens, nós precisamos que a operosidade da cruz transforme o nosso coração. Porque se você quer, todos nós queremos ir para esse plano mais alto, seguir esse duplo chamamento, subir para as coisas mais celestiais, elevar os nossos olhos a Cristo. Mas quando se fala de cruz, nós corremos. Nós não queremos sofrer, Senhor. Nós não queremos ser perseguidos. Nós não queremos morrer. Não queremos que o nosso fervor se acabe. Não queremos que a nossa força natural se acabe. Não queremos que o nosso conhecimento natural se acabe. Não queremos nos ajoelhar aos teus pés e escutar de ti as palavras que têm vida e poder para mudar as nossas vidas. Porque realmente as palavras do Senhor são vida e verdade para mudar as nossas vidas. Mas, irmãos, Satanás tem trabalhado tanto, e tanto, a um ponto que a cristandade atual, eles fazem tantas coisas para o Senhor. Esse mês teve a marcha para Jesus. Mas se você chegar no meio daquela marcha ali e interrogar alguns irmãos, quem é Cristo? Qual é a obra da cruz? Qual é o drama da redenção? Garanto para você que muitas poucas pessoas iriam saber responder essas perguntas. Alguns poderiam estar ali marchando e não sabendo nem por quê. Por que você está marchando aqui? Eu não sei, mas eu estou aqui marchando. E é para Jesus, e eu vou marchar nem que seja daqui na China. E muitas vezes os supostos evangélicos ainda criticam os católicos, porque os católicos, eles sobem aquelas escadas, né? Às vezes 300 andares de escada, eles vão lá e sobem de joelho. E daí os evangélicos dizem, está lá, vai ver, olha só, subindo as escadas de joelho, vê se pode, e se não entendeu nada. Mas qual é a diferença daquele que sobe as escadas de joelho ou aquele que vai marchar para Jesus? Qual é a diferença? Onde o Senhor pediu para que se fosse feito uma marcha para Ele, irmãos? Mas é bonito, é lindo. É mais uma dessas filosofias vã criada por homens, que deixa o povo de Deus agitados, levados ao derredor por ventos de doutrina. Às vezes você está aqui, às vezes você vai para lá. É criada uma doutrina nova aqui, então você está aqui, daqui a pouco foi criada outra lá, e você vai para lá, e você não sabe nem para onde vai. Se mandar vocês marchar, vocês marcham. Se mandar vocês tirar as sandálias dos pés, nós tiramos. Se mandar raspar a cabeça, nós raspamos. Se mandar trocar as camisas, nós trocamos. Se mandar ser vestido de um jeito, nós nos vestimos. Mas às vezes nós nem sabemos por que nós fazemos isso. E o Senhor diz, na verdade, é pouco que foi pedido. Veja que interessante. Nem pouco, mas uma coisa só. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Mas Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Veja como o Senhor precisa trabalhar na nossa vida, Rodrigo. Porque muitas vezes nós achamos que somos espirituais. Assim como Paulo, em todo o seu fervor religioso, ele achava que ele estava certo. Ele perseguia os seguidores do caminho de uma maneira tão feroz, porque ele achava realmente que ele estava certo. Então o que precisou aparecer para Paulo? O próprio Senhor Jesus Cristo precisou aparecer para Paulo
e falar: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Senhor aparece para ele e agora eleva os pensamentos dele a um lugar mais alto. Mas automaticamente, irmão, ele ficou cego. Porque nós não conseguimos ir para esse plano mais alto, Thaís, se nós não sofrermos. Mas como nós vamos pregar isso, Klaus? Você precisa sofrer, irmão, para você ir para esse plano mais alto? Muitas vezes, a maioria das vezes, sim. Porque senão nós ficamos estagnados nessa esfera superficial. Religiosos, mas que não conhecem a verdade. Praticam coisas supostamente religiosas, mas não conhecem a verdade de Deus. Nós precisamos trazer na nossa mente a memória aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam. Ele podia falar isso, porque ele ficou cego, mas ele já aprendeu no seu entendimento. Se o Senhor apareceu para mim e falou comigo, é verdade. Se eu fiquei cego ou não, isso não importa mais. Porque quando nós vemos mesmo o Senhor Jesus, e Ele nos chama para esse trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, agora já não importa mais. Porque se fico cego ou se vejo, eu sei que o melhor está acontecendo comigo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não fica mais como Marta, agitada, querendo trabalhar, querendo fazer uma comida. E eu consigo imaginar muito bem Marta, porque às vezes, quando nós vamos na casa dos irmãos, nós vemos os irmãos querendo nos servir bem, e nós nos sentimos tão bem, né, porque os irmãos vão lá, se agitam, fazem uma carne, vão lá, né, arruma a casa, tal. Isso é tão interessante, tão bom. Claro que é bom. Não era bom o que Marta estava fazendo para o Senhor? Claro que era bom. Mas o Senhor queria mostrar para Marta um caminho mais excelente. Marta já estava no caminho. Por isso que o irmão Christian Shen chama do duplo chamamento. Muitos ficam somente no primeiro, na esfera carnal. Eles creem em Deus, creem no Senhor Jesus, mas eles não conseguem viver essa vida espiritual, não conseguem desabrochar aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Então ficamos como aqueles crentes carnais, não conseguimos elevar o nosso pensamento a Deus, elevar a nossa qualidade de vida, mas ficamos superficialmente. Isso é muito ruim para um irmão, porque o Senhor nos chamou e conduz toda a sua igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um intuito só: que você e eu cheguemos a esse plano mais sobrenatural do Senhor Jesus, nessa vida mais profunda, nessa profundidade das riquezas insondáveis de Cristo. Sabe por quê? Porque se nós ficamos superficiais, nós ficamos às vezes como coronéis, nós mandamos bem. Assim como Paulo era um grande perseguidor da igreja, nós podemos ser um grande perseguidor das nossas famílias. E digo isso para você porque eu era assim. O Senhor tem me melhorado um pouquinho, vamos dizer que 1%, mas um pouquinho eu já melhorei. Mas eu era um general, tinha que tudo correr conforme eu queria. E muitas vezes manuseava a Bíblia para o meu próprio prazer, como muitos e muitos fazem ainda. Estava nesse plano, não que cheguei já não que eu tenha cansado, irmãos, eu não alcancei ainda esse plano mais sobrenatural, mas eu vivo tentando, sempre tentando alcançar. É isso que Paulo diz: não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, e eu tenho Jesus como meu guia, e todas as vezes que eu olho para Ele, eu vejo os meus pecados, e quando eu vejo os meus pecados, o meu coração se entristece, e eu sei que a cruz precisa trabalhar em mim mais, para que eu possa chegar a essa estrutura que o Senhor quer para mim, não só para mim, mas para todos os irmãos. Por isso, Paulo mesmo diz que o evangelho da cruz para muitos é loucura. Eu pregar para você que muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou como mesmo o Senhor falou aqui, todas as vezes, nós precisamos sofrer para que possamos desenvolver essa salvação com tremor e temor diante de Deus.
Mas, irmãos, esse sofrimento, essa angústia, ela vai produzir em nós frutos para o reino de Deus. Porque muitas vezes, todas as situações que nós passamos, nós futuramente ajudamos a irmãos e irmãs a passarem pelas mesmas situações. Mas como, irmão, nós podemos chegar nessa estrutura? Prosseguindo para o alvo, entendendo o nosso chamamento. Nós fomos chamados a isso. Agora nós fomos chamados para deixar essa nossa vã maneira de crer, esse nosso vão proceder. Lembre-se o que o apóstolo Paulo, quando ele está desenvolvendo esse pensamento em Efésios, ele diz assim: aquele que rouba não rouba mais, aquele que furta e não furta mais. Ele está chamando os irmãos para essa vida mais profunda. E para você chegar nessa vida mais profunda, você tem que entender que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que ter esse método para você. Se você deixar que o Espírito Santo mova você, você vai ser uma bênção. Mas quando você se move pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria força, pelo seu próprio fervor, e muitas vezes nós podemos dizer assim, fervor de espírito. Não, irmão, é um fervor natural. Porque onde o Espírito Santo habita, há uma grande tranquilidade. Quando você chega diante de um lugar profundo, de um mar profundo, você olha para ele, ele está tranquilo, sereno. Chega diante de um lago, quando vê as águas muito paradas, Rodrigo, você considera que ali pode ser um lugar muito fundo. Mas quando você chega diante de um lugar que as ondas e as águas ficam se mexendo, e para um lado e para o outro, assim como Marta estava, né? Corria para um lado, corria para o outro. Preciso fazer comida, preciso limpar a casa, preciso fazer isso. O mestre está aqui, queria agradar o Senhor, mas não era a maneira que o Senhor esperava. O Senhor esperava que Marta também fizesse como Maria, se assentasse aos seus pés e escutasse aquilo que o Senhor tinha para falar. Mas como vamos conseguir isso? Como, irmão? Nós precisamos reconhecer o nosso chamamento. Abraão, reconhecer que precisamos mudar a nossa vida, o curso da nossa vida, mudar as nossas atitudes. Jacó, reconhecer que precisamos trabalhar para Deus. O Senhor nos chamou para a sua seara. O Senhor nos chamou para esse propósito eterno que Ele tem em Cristo Jesus, para a edificação da sua casa. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso nós precisamos trabalhar para o Senhor. E veja, irmãos, quando ele diz Samuel, você lembra dos tempos de Samuel, Marcelo? Você tinha o profeta Eli e seus filhos. A nação de Israel estava totalmente desestruturada espiritualmente. O templo do Senhor tinha sido esquecido. Os filhos de Eli, eles bagunçavam o templo do Senhor. O Senhor nem falava mais com Eli. E nesse tempo, o Senhor chamou um menino, e esse menino disse: eis-me aqui, Senhor. Em tempos de bagunça, o Senhor quer levantar o seu povo, irmão. O Senhor sempre tem um Samuel para dar testemunho das verdades espirituais entre nós. Sempre. Ele sempre tem um Antipas. Você sabe o que quer dizer Antipas lá de Apocalipse? Ante tudo. Às vezes você vai e chega perto do irmão, mas aquele irmão, tudo que eu falo para ele está errado. Não, irmão. Veja bem, quando há uma bagunça espiritual, se você ler as cartas da igreja em Apocalipse, você vai ver que havia uma bagunça espiritual. E diante dessa bagunça espiritual, o Senhor se dirige ao anjo da igreja. Ah, era o pastor? Não, irmão. Não era o pastor. Mas alguns irmãos acreditam que poderia ser alguns irmãos que tinham e mantinham a verdade de Deus entre eles. Assim pensam alguns eruditos. Ah, mas não era uma pessoa, era um anjo, irmão. Há muita discordância nesse tipo de pensamento. Mas preciso dizer para você
que poderia ser, sim, um irmão, uma pessoa que era um Antipas contra toda essa bagunça. O Senhor tem o seu testemunho. Por quê? Porque o Senhor precisa de um testemunho. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai chegar assim: Israel, e eu vou lá. E eu vou dizer: Senhor, mas todo mundo estava assim. Ele vai dizer: não. Você lembra do irmão fulano de tal? Por que você não escutou ele? Assim como Marta não escutava o Senhor. Veja, ela era amiga do Senhor, conhecia o Senhor, tinha uma vida de intimidade com Jesus, mas ela não escutava o Senhor. Assim como nós podemos estar no cotidiano da fé, acostumado com as coisas espirituais, e vir domingo após domingo se tornou um costume para nós, sim, como para muitos se tornou, mas nós não conseguimos tocar no espírito da palavra. Por quê? Porque precisamos deixar o nosso fervor, deixar a nossa naturalidade de lado, o nosso conhecimento. Irmão, reconheça que você pode ter aprendido tudo errado, e está cheio de traumas, e querer governar a igreja do Senhor com todos os seus traumas, governar a sua família com todos os seus traumas, e o Senhor não pode deixar isso acontecer. A cruz precisa governar a sua vida, você precisa colocar a sua vida na cruz de Cristo. Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Está aqui a tua cruz. Você vai sofrer, vão perseguir você, precisa haver esquecimento em você, para que você possa ser duplamente frutífero. Todos que o Senhor usou foi assim, todos foram perseguidos. Não vai ser diferente comigo e com você, ainda mais na era que nós estamos vivendo. Nós precisamos considerar tudo o que está acontecendo, irmãos, no nosso planeta. As placas tectônicas estão se mexendo, terremotos na profundeza do mar, o mar atingindo cidades, enchentes, guerras, pragas, uma pandemia nunca vista antes nós passamos, e nós não consideramos que a vinda do Senhor está próxima. Nós queremos estar correndo atrás das nossas coisas, querendo estar indo limpar a casa, fazer uma comida boa, fazer isso, fazer aquilo. Isso é tão bom, irmãos, mas nós não queremos mais estar sentado aos pés do Senhor, escutando a sua palavra. Porque nós que pregamos a palavra, irmão, para nós é muito interessante, porque parece que quando nós pegamos a palavra, é a mesma coisa que injetar um sonífero nos irmãos. Muitos irmãos dormem, e eu entendo que a gente pode estar cansado, a gente pode estar isso eu entendo muito bem, irmão, mas não entenda que nós estamos diante de uma luta, e que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e o Senhor não quer que nós fiquemos nessa superficialidade, irmão. Ele quer que nós avançamos adiante. Ele quer realmente nos chamar como Ele chamou Samuel, em tempos tão turbulentos, que havia bagunça na casa do Senhor, o Senhor nem falava mais com o profeta. Ele chama Samuel, Samuel. Ele levanta um menino, no meio de tantos mestres. Ele não falava mais com Elias, mas com Samuel ele falou. Nós precisamos ter ouvidos abertos, para escutar a voz de Deus. Ser realmente um testemunho nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, irmãos. Porque são tempos turbulentos. Você não considera que nós temos grandes nações, que eles têm armas, que eles podem destruir o nosso planeta, num apertar do botão? Isso depende só de um pensamento de uma pessoa. Você não considera o perigo que nós corremos, irmão. Às vezes nós queremos edificar nossa casa, vou comprar uma casa. Irmão, o que é uma casa para um míssil daquele que atinge 150 metros de profundidade? Onde vai ficar a sua casa? Onde vai ficar aquilo que você tem corrido tanto atrás? Por isso que o Senhor termina falando para Marta: Marta, o que Maria recebeu jamais será tirado dela. Jamais ela vai perder. Mas o que você faz aqui, isso
Vai passar. Então, realmente, irmãos, nós precisamos entender que precisamos correr essa carreira que nos é proposta. E nós temos falado tanto para os irmãos sobre essa vida cristã equilibrada, sobre vida cristã, como o Senhor quer nos transformar, como o Senhor quer nos modificar, como o Senhor quer levar os nossos pensamentos, como o Senhor quer tirar os nossos traumas, as nossas angústias, quer trabalhar no nosso interior, como o Senhor quer que a cruz trabalhe no nosso coração. Como nós olhamos para trás e olhamos todos os patriarcas, como o Senhor trabalhou com eles, desenvolvendo o pensamento cristão, desenvolvendo o drama da redenção, como o Senhor quer trabalhar com nós, como o Senhor nos chamou. Quando Deus revelou para Pedro quem era Cristo, o Senhor disse para ele: eu também te digo. O Senhor tem algo para te dizer hoje, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí o Senhor fala a primeira vez que a palavra igreja é falada nas Escrituras. Mas você só vai entender o que é igreja quando a cruz operar em você. Porque esses últimos 3 chamamentos precisam da cruz. São 7. Isso nos dá uma grande alegria, porque 7 é o número da perfeição. O número 4, o número da criação. O número 3, o número de Deus. A criação de Deus completa em Cristo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Cristo veio na terra, o homem espiritual habitou na terra. A obra do Senhor foi completa. Mas não ficou aqui, por quê? Porque o Senhor quer edificar a sua noiva agora. E nós estamos nesse processo, caminhando. Que nós possamos ter os olhos abertos. Sabe? Eu penso, Klaus, que Marta estava tão pertinho do Senhor, o Senhor sentado ali, e ela aqui fazendo comida, e ela não atentava, ela não olhava, ela não discernia que o Senhor estava ali, que ela poderia estar ali aos pés dele, escutando as coisas dele. Como muitas vezes, irmãos, os irmãos estão falando coisas santas e profundas entre nós, e nós não estamos prestando atenção. Sabe, irmão, às vezes mexendo no celular. Isso é tão triste, porque nós nos comparamos como Marta, mas nós podemos ser Maria. Maria escolheu a melhor parte. E daí, Rodrigo, tu pode me perguntar assim: nossa, mas deve ser tão difícil. O Senhor disse que não. O que o Senhor disse? Tão pouco é necessário. Nossa, a vida espiritual, Lucas, é tão difícil. O Senhor disse que não. É só escutar as palavras dele. Como o Marcelo disse, é só escutar e praticar. É simples assim. Se o nosso eu estiver na cruz, é simples. Se nós não cogitarmos somente nas nossas coisas, se o nosso ego estiver aflorado dentro de nós, não é simples. Juco, se nós queremos que os irmãos nos agradem, não vai ser simples. Se nós procuramos cargos, posições, não vai ser simples. Porque a cruz precisa operar em nós. Por isso que a cruz, para alguns, é motivo de escândalo. Quantos hoje têm pregado o evangelho da cruz? Mas se você quiser ir para esse plano mais alto, você precisa da cruz. Ela vai te elevar para os lugares mais altos. Porque se você não estiver nos lugares mais altos, você não vai conseguir compreender as coisas espirituais. Aí o Senhor está sentado ali, e você vai estar aqui limpando isso aqui, olhando para o Senhor, mas não o contemplando. Escutando até mesmo a voz dele, mas não compreendendo. Estando tão próximo dele como Marta estava, mas tão longe dele. Nós queremos ser assim? Não. Nós queremos estar perto dele, ajoelhado aos seus pés, sentir ele, escutar e compreender a sua voz. Amém, irmãos?
É isso que nós precisamos. É necessário. O que é necessário? É tão pouco. Pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Pai, nós queremos primeiramente agradecer, Senhor, a presença do Teu Filho entre nós, através da pessoa do Espírito Santo. Reconhecemos também, Senhor, que muitas vezes o Senhor está entre nós e nós não conseguimos Te escutar, Senhor. O Senhor está falando conosco, mas nós não compreendemos a Tua voz, Senhor. Não compreendemos. Porque o nosso fervor natural, a nossa força natural e o nosso entendimento natural tem nos apartado de Ti, Senhor. Aquilo que muitas vezes recebemos dos nossos pais ou de outras pessoas, situações que causaram mágoa nos nossos corações, receio, ressentimento, tem nos separado da verdade que habita em Cristo Jesus. Nós realmente não queremos Te servir como Marta estava Te servindo, Senhor, na Tua presença, mas queremos, como Maria, estar ajoelhadas, como diz a Tua palavra, aquedada aos Teus pés, escutando a Tua voz, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa carnalidade. Nós somos cheios de defeitos, Senhor. Temos tantas coisas que precisamos deixar, Senhor. Mas, mesmo assim, nós queremos escutar a Tua voz. Nós queremos identificar as Tuas palavras. E queremos ser por elas limpos de todo o nosso caminho mau, Senhor. Nos ajuda nesse fervor natural que muitas vezes tem dentro de nós. Nessa força natural, Senhor. Nesses pensamentos naturais, nessa sabedoria natural, Senhor. Nos ensina, Senhor, que precisamos ser fervorosos no Espírito. Que a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Senhor. E que o Senhor é a nossa sabedoria, porque a Tua palavra diz, Ele foi feito por nós sabedoria. E nós queremos realmente, todos os irmãos, Te pedir perdão se muitas vezes nós temos reunido, Senhor, mas não temos nos assentado aos Teus pés. Temos convivido com os irmãos, com a vida da igreja, mas não conseguimos escutar a Tua voz, Senhor. Estamos familiarizados com as coisas, acostumados com as coisas espirituais, mas não conseguimos, Senhor, chegar nesse plano mais alto, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que realmente a cruz possa ter efeito nas nossas vidas. Por isso Te pedimos, Senhor, fica conosco. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós não temos para onde correr, Senhor. Mesmo com os nossos caminhos maus, com os nossos pecados, os nossos defeitos, Senhor, nós não temos para onde ir, Senhor. A confiança que temos nas nossas coisas é tão vã, Senhor, tão falha. Nos ajuda a colocar a nossa confiança em Ti, Senhor, porque nós sabemos que precisamos disso. Ainda mais que vemos que os tempos se abreviam, Senhor. Que o Senhor julgará essa terra e o Teu julgamento está tão próximo, Senhor. Nos ajuda a levantar os nossos olhos e Te contemplar, Senhor, que a Tua presença não passe desapercebido, Senhor, por nós, mas que nós possamos entender que realmente o Senhor está no nosso meio, está falando conosco, quer se demonstrar a nós, e muitas vezes tem chamado a nossa atenção, Senhor, mas nós preferimos estar nos subterfúgios, agitados, como meninos agitados, levados ao derredor, por todo o vento de doutrina, Senhor. Nos capacita, Senhor,
Que o Senhor possa nos vencer um pouco mais nessa noite, todos nós, para que nós possamos te seguir, Senhor, aonde quer que o Senhor vá, Senhor, para que possamos realmente transbordar nessa alegria que só vem do Teu Espírito Santo. Por isso, ajuda cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, cada irmão, cada família, Senhor, seja na casa, no serviço, Senhor, na ida, em todos os lugares, que nós possamos ser como Samuel, Senhor, um testemunho no meio de tanta bagunça, Senhor. Que nós possamos escolher, como Pedro escolheu no final da sua vida, te seguir, Senhor. Como Paulo, o melhor dessa terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra.